A música deve primeiro ser definida e distinta da fala e de gritos de animais e pássaros. Discutimos os estágios da anatomia homínida que permitem que a música fosse percebida e criada com a probabilidade de Homo neanderthalensis e Homo sapiens, ambos sendo capazes. A habilidade homínida anterior para emitir sons de campo variável com algum significado mostra que a música em seu nível mais simples deve ter falo anteriormente. As possibilidades do impulso do motor antropóide sugerem que o ritmo pode ter precedido melodia, embora o controle total do ritmo possa não ter vindo mais cedo do que a percepção da música acima. Existem 4 propósitos evidentes para a música: dança, ritual, entretenimento pessoal e comunal, e acima de toda a coesão social, novamente em níveis pessoais e comunais. Em seguida, procedemos a como os instrumentos começaram, com um breve levantamento dos exemplos sobreviventes do período mousteriano em diante, incluindo as possíveis evidências neandertais e até que ponto eles mostraram potencial artístico em outros campos. Nós avisamos que nosso desempenho em réplicas de instrumentos sobreviventes pode suportar pouca ou nenhuma semelhança com a dos jogadores originais. Continuamos com como os instrumentos, as cordas e os tambores da pele posteriores começaram e se desenvolveram em instrumentos que conhecemos em culturas mundiais hoje. O som da música é então discutido, escalas e intervalos, e a falta de qualquer consistência da tonalidade consonante em todo o mundo. Isto é seguido por evidências iconográficas dos instrumentos de antiguidade posterior na Idade Média Europeia e, finalmente, a história do desempenho público, novamente das possibilidades da humanidade precoce em tempos mais modernos. Este artigo chama a perspectiva etnomusicológica sobre todo o desenvolvimento de música, instrumentos e desempenho, desde os tempos de H. neanderthalensis e H. sapiens para aqueles da moderna história musical, e é escrito com a intenção deliberada de informar os leitores que estão sem educação especial na música e fornecendo informações necessárias para inquéritos na origem da música por cientistas cognitivos. Mas mesmo essas questões elementares são um passo longe demais, porque primeiro temos que perguntar: o que é música? E esta é uma questão quase impossível de responder. Sua ideia de música pode ser muito diferente da minha, e nossa vizinha quase certamente será diferente novamente. Cada um de nós só pode responder por nós mesmos. O meu é que é som que transmite a emoção. Nós provavelmente podemos, a maioria de nós concordamos que é som. Sim, o silêncio é uma parte desse som, mas pode haver música sem som de algum tipo? Para mim, esse som tem que fazer algo, não pode ser apenas ruídos aleatórios que significam nada. Deve haver algum propósito para isso, então eu uso a frase que transmite a emoção. O que essa emoção pode ser em grande parte irrelevante para a definição, há uma gama infinita de possibilidades. Um óbvio é prazer, mas igualmente outro poderia ser medo ou repulsa. Como distinguimos esse som do discurso, para a fala também pode transmitir emoção. Parece que o som musical deve ter algum tipo de variação controlada de campo, controlada porque a fala também pode variar em campo, especialmente quando sob emoção aberta. Então a música também deve ter algum elemento de ritmo, pelo menos padrão. Mas também o considerando de um soneto, e é por isso que eu disse acima que a questão de o que é música é impossível responder. Talvez a resposta seja que cada um de nós, por nossa própria maneira, possa dizer: sim, essa é a música, e não, isso é fala. O som deve ser organizado? Eu pensei que deveria ser, e ainda assim uma série de sons desorganizada pode criar uma sensação de medo ou de aviso. Aqui, novamente, devo inserir uma explicação pessoal. Sou o que é chamado de etno-organologista, meu trabalho é o estudo de instrumentos musicais, organologia, e em todo o mundo, daí a etnologia, como em etnomusicologia, o estudo da música em todo o mundo. Então, para tomar apenas um exemplo de um instrumento, a catraca ou chocalho, uma lâmina, geralmente de madeira, marcando contra os dentes de uma roda dentada enquanto a lâmina gira em volta da alça que mantém a roda dentada. Este instrumento é usado por multidões em jogos esportivos de todos os tipos, é usado pelos agricultores para assustar as aves das culturas, era e ainda é usado pela Igreja Católica Romana na Santa Semana quando os sinos vão a Roma para ser abençoado. Eles não são, naturalmente, mas eles são silenciados por essa semana, foi marcado por Beethoven, para representar a mosqueteira em sua chamada Sinfonia de Batalha, um trabalho mais formalmente chamado de Wellingtonsche Goder die Schillat bei Vitória, OP 91, que foi escrito originalmente para a caixa musical gigante de Maelzel, o Pinho no Num.
Beethoven também marcou para a performance ao vivo de orquestras e agora é muitas vezes ouvido em nossas salas de concerto com efeitos de canhão e argamassa para atrair pessoas para concertos populares. E também foi, durante a Segunda Guerra Mundial, usada na Grã-Bretanha por precauções de raio a ardens para avisar de um ataque a gás, produzindo uma emoção de medo. Se foi marcado por Beethoven, ele deve ser considerado como um instrumento musical, e há muitos outros fabricantes de ruído que devem ser considerados como instrumentos musicais. E assim, retornar à nossa definição de música, a organização pode ser considerada desejável para som musical, mas que não pode ser considerado essencial, e assim a minha definição continua sendo som que transmite a emoção.